Saudamos a todos que nos acompanham, ao amado irmão em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao culto ao Senhor. Nós vamos iniciar lendo uma porção das Escrituras que consta da Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 13 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Vamos orar. Amado Deus eterno, Criador dos céus e da terra, construtor e edificador de todas as coisas, estamos neste lugar para cultuar o teu santo nome. Guia-nos por tua presença, Pai. Edifica-nos, Pai, e glorifica o teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Adorai ao Deus Criador de tudo. Aleluia ao seu santo nome. Adorai, adorai, adorai ao Deus Criador de tudo. Adorai, adorai, adorai ao Deus Criador de tudo. Adorai, 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 adorai ao Deus Criador de tudo. Adorai, adorai, adorai ao Deus Criador de tudo. Foi Ele que fez a terra, o mar, você e eu. Adorai, adorai ao Rei. Foi Ele que fez a terra, o mar, você e eu. Adorai, adorai, adorai. Adorai, adorai, adorai. Oh, glória ao Deus Criador de tudo. Adorai, adorai, adorai ao Deus Criador de tudo. Foi Ele
Adorai ao Deus Criador de tudo. Por isso vamos continuar a dizer: vim para adorar-te, Senhor. Vim para prostrar-me e dizer que Tu és o meu Deus. O Rei humilde deixou os céus e por amor fez-se pobre por todos nós. O eterno Deus e Criador encarnou por amor de nós para nos redimir da maldição. Oh, aleluia! E nós vamos adorar-te, Senhor, todos os dias da nossa vida. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
deixou o céu para buscar-nos, glória a Deus. Deixou o céu para buscar-me, veio para nos resgatar. Amor maior não há, amor maior que meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Maravilhoso, Deus eterno, venceu a morte, venceu a morte por amor, por amor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável Deus, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome. Estás poderoso, esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso, esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso, esse nome é o nome de Jesus. Poderoso, esse nome é o nome de Jesus. Incomparável, esse nome é. Oh, Deus forte é o teu nome, Senhor Jesus. Eterno é o teu nome, Senhor. Oh, humilde é o teu nome, Deus, maior que tudo. Oh, Senhor, eterno Deus e Criador de todas as coisas, o edificador e construtor de tudo, a imagem do Deus invisível, o Rei humilde que desceu dos céus para nos resgatar da maldição eterna. Adoramos o teu nome por teu amor, por tua fidelidade. Oh, Pai de toda glória, obrigada. Obrigada, Senhor. Levantamos as nossas mãos e dizemos: estamos aqui para te adorar com a nossa vida, com tudo que somos, porque tu deste o melhor de ti para nós, Pai. Por isso dizemos que o teu nome é lindo, o teu nome é maravilhoso,
O teu nome é poderoso, aleluia. O teu nome é luz do mundo. O teu nome é luz. Oh, és poderoso, Jesus. Oh, Cordeiro Imaculado, Senhor e Rei Jesus. Oh, te adoramos, poderoso, te adoramos. Oh, aleluia. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Maravilhoso esse nome é o nome de Jesus. Incomparável esse nome é. Aleluia, Senhor. Muito obrigada por tua presença. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. Com toda a reverência, vamos ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Graças a Deus, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder estar aqui convosco mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo para a tua vida. Eu tenho certeza que esta manhã tem sido uma manhã abençoada, tem sido uma manhã de vitória, tem sido uma manhã de edificação, e ela vai continuar sendo na tua vida uma manhã onde o nome do Senhor Deus seja glorificado e seja exaltado. Eu gostaria de orar com você nesta manhã, para que Deus possa estar tocando o seu coração, falando com você, e que se você tem alguém que está distraído, que está em outro lugar, convide-o para que venha ouvir a palavra de Deus. Deus vai ministrar ao seu coração. E antes de orarmos, eu gostaria de ler a palavra de Deus consigo. Nós vamos ler alguns textos. O primeiro texto vai ser Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Vou ler mais uma vez Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Agora eu gostaria de ler também um outro texto que está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. É o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor: Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Vou ler mais uma vez Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. E o versículo 20 diz: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E o último texto que eu gostaria de ler hoje consigo é Números, capítulo 6, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo:
assim abençoareis os filhos de Israel. E eu gostaria de colocar assim: assim abençoareis a todos os nossos ouvintes nesta manhã, e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Aleluia. E agora eu quero orar consigo. Ore comigo nesta manhã e abra o teu coração para aquilo que Deus tem para a tua vida. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã. Quero te agradecer, Deus, por esta programação. Quero te agradecer por cada irmão e irmã que está, ó Deus, sintonizado, Senhor, que está, ó Deus, participando, ouvindo, ó Deus eterno, esta programação, o louvor, as orações e agora, Deus, esse momento da mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro para que o Senhor continue, ó Deus, a falar a cada coração e que saímos daqui, ó Deus, edificados e cheios do Teu Espírito Santo. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, nós, na vida, nós temos muitas escolhas. Nós escolhemos a faculdade que vamos estudar, nós escolhemos a profissão que nós vamos seguir, nós escolhemos se pela manhã, com esse friozinho gostoso que tem tido, se nós saímos da cama ou se não saímos da cama. A vida, ela é feita de muitas escolhas, mas muitas vezes nós tomamos escolhas erradas, nós escolhemos coisas que vão trazer prejuízo para nós no futuro. Quando nós olhamos para o texto que eu acabei de ler, amados, nós vamos ver aqui que o Senhor, Ele diz que as nossas escolhas, elas não são o fim das coisas, porém as nossas escolhas trarão consequências para o futuro. Aquilo que eu escolho hoje, ela vai determinar o meu futuro. Por exemplo, uma pessoa que casa, ela faz uma escolha com quem ela vai casar. Se ela casa com uma pessoa carnal, se ela casa com uma pessoa que não teme a Deus, ela vai passar a sua vida sofrendo as consequências da escolha que ela fez. Como diz aqui Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, ele colhe. Então, se você faz uma má escolha hoje, você vai sofrer consequências dessa má escolha lá no futuro. Meu amado, minha amada, os textos que nós lemos aqui de Gálatas, o apóstolo, ele está nos levando e nos motivando a nós semearmos coisas boas, a fazer escolhas certas. E hoje é o dia que você pode escolher fazer escolhas acertadas na tua vida. Não fique desesperado, não fique triste, porque as suas escolhas do passado, hoje, elas podem ser mudadas se elas não foram boas semeaduras. E é muito interessante a lei da semeadura, porque não adianta nós plantarmos batata e querer colher maçã. Não adianta. Se você planta batata, você colhe a batata. Quando você vai para Machamba e você semeia ali couve, você vai colher couve. Você não vai colher manga, você não vai colher feijão, você vai colher aquilo que você semeou. O apóstolo Paulo, ele é claro quando ele diz em Gálatas 6, versículo 7, aquilo que nós plantamos é o que nós colhemos. Mas tem uma coisa, a oportunidade dada por Deus para que nós possamos fazer uma semeadura diferente, para que nós possamos fazer uma semeadura melhor, para que nós possamos ter uma colheita boa. E o meu desejo é que você tenha escolhas acertadas, para que você tenha boas colheitas. E é interessante que quando lemos Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, nós vamos ver ali agora Moisés, ele falando para o povo aquilo que Deus deu para ele. Deus, ele disse: olha, eu coloquei diante de vocês a bênção e a maldição, eu coloquei diante de vocês a vida e a morte. E é interessante, meu amado, minha amada, que o próprio Deus, ele já diz: olha, escolha a
a vida para você viver, escolha o que é certo, escolha a bênção para você viver abençoado, escolha a vida para você viver. É tão tremendo que esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós façamos escolhas acertadas. Por isso, eu gostaria de falar consigo hoje que as nossas escolhas, elas precisam ser dirigidas por Deus. As nossas escolhas, elas precisam ter um padrão que agrade a Deus. Eu quero falar para você hoje sobre as escolhas que agradam a Deus. As escolhas que agradam a Deus. E todas as escolhas que agradam a Deus, elas trarão um fruto que vai nos trazer lá na frente realizações. Mas antes de falar de escolhas que agradam a Deus, precisamos destacar aqui pessoas que fizeram escolhas erradas. A primeira pessoa que eu gostaria de destacar, que fez uma escolha errada, nós vamos encontrar lá em Gênesis capítulo 31, a partir do versículo 34, que foi Raquel. Raquel era a preferida de Jacó. Era uma mulher que era tão especial para Jacó, que Jacó trabalha 7 anos para poder se casar com Raquel, porque ela era especial. E Jacó estava disposto a esperar 7 anos, trabalhar 7 anos para ter aquela mulher. Jacó já havia feito uma escolha. Ele escolheu a pessoa que queria casar e estava disposto a pagar o preço por ela. Quero dizer para você, não importe o tempo que você tenha que esperar, mas quando você fizer a escolha, esteja disposto a pagar o preço diante de Deus, para que a sua escolha seja uma escolha acertada. Então Jacó, ele pagou o preço, só que depois conhecemos a história. Ele foi enganado pelo seu sogro Labão, e aí ele agora acorda casado com uma outra mulher. Não era a intenção dele, não era o propósito dele, não era o desejo dele, mas agora ele vê-se preso dentro de uma situação de costume daquela época. E agora Jacó está disposto a trabalhar mais 7 anos para que o seu desejo, o seu propósito seja cumprido e seja realizado. Irmãos, nós conhecemos a história de Jacó, nós conhecemos a história do que aconteceu ali com Labão, mas nós vamos olhar para Raquel, a filha de Labão, quando chega o dia dela retornar com o seu marido para a terra, que era a terra da promessa de Deus a Abraão, a Isaac e agora a Jacó. Quando eles estão para voltar, Raquel faz uma escolha que vai trazer prejuízo para a sua vida. Raquel, antes de sair de casa, ela leva os ídolos do pai. Ela leva os ídolos do pai. Nesse momento, tudo que ela ouviu falar de Abraão, tudo que ela ouviu falar de Isaac, de repente é como se tivesse apagado da sua mente, e ela vai lá e rouba os ídolos do seu pai. A pior escolha que Raquel podia ter feito na sua vida. Foi uma escolha errada, foi uma escolha que trouxe consequência. E nós podemos ler lá no capítulo 31 de Gênesis, quando Jacó está fugindo, quando Jacó está indo com a sua família, ele é alcançado por Labão, e Labão diz: quem roubou os ídolos da minha casa? E Jacó ali enfurecido, ele diz: olha, procure em cada tenda, procure em cada um dos meus servos aqui, da minha família. Se você encontrar os ídolos, que essa pessoa morra. Uma escolha errada pode atrair maldição para a nossa vida. Raquel, ela escolheu a idolatria da sua casa. E eu quero desafiar você hoje: não escolha a idolatria da tua casa. E quando falamos de idolatria, não estamos falando apenas de um ídolo que você pode ver, que você pode tocar, que tem olho mas não vê, que tem ouvido mas não ouve, que tem boca mas não fala. Não estou falando só disso, mas quantas pessoas, o ídolo dele não é uma imagem, mas é uma pessoa, é um artista, é um programa. Quantas pessoas idolatram determinados programas de televisão, quantas pessoas idolatram líderes religiosos,
religiosos. E eu quero dizer para você, a pior escolha, uma das piores escolhas que você pode fazer é a idolatria. Deixe a idolatria e volte-se para Deus, o único e verdadeiro Deus. Raquel, a preferida de Jacó, fez uma escolha errada quando ela escolheu a idolatria. E nós vemos a consequência, a palavra de Jacó: aquele que foi encontrado, o ídolo que morra. E nós vamos ver que eles voltaram, ele se reconciliou com seu irmão, eles foram viver. Quando ela foi ter o seu filho Benjamim, ela morreu no parto. Irmãos, quando escolhemos a idolatria, Deus, ele odeia a idolatria. E o meu desafio para você hoje, se há algum ídolo no teu coração, seja artista, seja líder religioso, seja algum objeto que você tem dentro de casa, eu quero dizer para você, você que é pai, você que é mãe, você que é cabeça de lar, você que é responsável, se tem algum ídolo dentro da tua casa, remova esse ídolo da tua casa, porque quando nós escolhemos a idolatria, é uma escolha errada. Errada por quê? Porque Deus detesta a idolatria, e ele diz assim: olha, não faça para você adorar nada semelhante ao que está no céu, nem semelhante ao que está na terra. E tem uma coisa: você não pode servir a dois senhores, sirva apenas um Senhor, que é o nosso Deus. Então, Raquel, a preferida de Jacó, fez uma escolha errada, escolheu a idolatria. Mas eu quero citar uma outra pessoa que fez uma escolha errada: Sansão. Quando olhamos, irmãos, para a história de Sansão, irmãos, Sansão, ele era um juiz em Israel, escolhido antes de nascer. Deus já tinha um propósito. Deus fala para o seu pai: olha, você vai gerar uma criança, e essa criança será cheia do Espírito Santo. O pai diz assim: se falou com você, tem que falar comigo também. E aí o anjo aparece e fala com o pai e fala com a mãe. E aí nós conhecemos a história de Sansão. Ele nasce, ele vai se fortalecendo, e ele era um homem que agora tem uma aliança com Deus. Ele é um homem agora que foi separado para ser nazireu de Deus. O nazireu de Deus era uma pessoa consagrada a Deus. O nazireu de Deus, ele tinha preceitos que tinha que cumprir, ele tinha uma direção que ele precisava cumprir. Ele não podia tocar em morto, ele não podia pegar mulheres estrangeiras, ele não podia fazer essas coisas. E ainda tinha um detalhe, um voto de manter o seu cabelo intocável. Mas Sansão teve um começo lindo e maravilhoso, mas ele teve um final triste, um final lamentável, de um homem que as escolhas dele foram escolhas erradas. Ele escolheu mulheres que não convinha ao Filho de Deus escolher. O apóstolo Paulo, ele diz assim: cuidado com o jugo desigual. E Sansão, ele escolheu mulheres que não faziam parte do povo de Deus. Talvez você esteja escolhendo mulher que não faz parte do povo de Deus. Talvez você esteja escolhendo homem que não faz parte do povo de Deus. Busque alguém que teme e ama a Deus. Sansão, ele escolheu quebrar os preceitos da sua posição de um homem que tinha uma aliança com Deus. Ele não podia tocar em morto. E quando ele mata o leão, depois ele retorna, ele vê o leão morto, ele toca no morto, ele não podia. Nós vamos ver uma sucessão de escolhas erradas de Sansão. E as escolhas erradas, elas têm consequências. O apóstolo Paulo diz: o que Sansão semeia, o Sansão colhe. Claro que eu estou parafraseando o texto de Gálatas 6:7, irmãos, porque aquilo que Sansão semeou é o que ele colheu. E ele semeou, dá o seu coração para as mulheres filisteias. E quando ele deu o seu coração para as mulheres filisteias, irmãos, ele perde o seu coração. Às vezes olhamos para a vida de Sansão e vemos, amados,
Estava tudo tão claro, para nós está tudo tão claro, mas uma pessoa, irmãos, que escolhe fazer a coisa errada, ele não consegue discernir o erro, ele não consegue ouvir o conselho de pessoas maduras e experientes. A mãe disse: meu filho, não tem mulheres aqui no meio do povo? Ele disse: não, meu coração está lá. O pai disse: meu filho, olha, você tem que se casar com alguém daqui. Ele disse: não, eu quero aquela. Talvez você esteja nessa posição de Sansão, aonde você não consegue ouvir os conselhos. Eu estava a pregar na nossa congregação em Casa Branca e estava a dizer, muitas vezes Deus está a falar através de um líder, Deus está a falar através de um pastor comprometido com Deus, e você não está a ouvir a voz de Deus. Deus estava a falar com certeza através dos seus pais, para aconselhá-lo, mas ele não estava a dar ouvidos. E aí nós vamos ver as escolhas de Sansão que acontece. A escolha errada de Sansão leva ele a se tornar escravo. Se você semeia dependência do mundo, você vai se tornar escravo do mundo. Sansão, irmãos, ele escolheu uma mulher ímpia e pecadora e idólatra, uma mulher que só estava ali para satisfazer os seus próprios interesses, e ele tem os seus 2 olhos furados. Quando fazemos escolhas erradas e não nos arrependemos, nós nos tornamos cegos espiritualmente. Nos a iniquidade, ela toma conta de nós. E iniquidade, irmãos, é quando o pecado já não nos assombra mais, é quando o pecado já não nos incomoda mais. Isso é iniquidade, quando o pecado ele se torna tão natural dentro de nós, que a gente vem para a igreja e a gente canta, a gente louva, mas o pecado está ali. Isso é iniquidade, irmãos. Mas por quê? Porque fazemos as escolhas erradas e continuamos naquelas escolhas erradas, assim como Sansão. No fim da sua vida, já empurrando ali o moinho, que era trabalho de um burro, de um jumento ali, agora Sansão está ali empurrando aquele moinho, ele está ali cego, ele está ali servindo de escárnio para as pessoas. É aonde ele se arrepende, é aonde ele fala para Deus: Deus, tenha misericórdia de mim. Será que vai ser preciso você ter os olhos furados? Será que vai ser preciso você estar numa posição de animal, uma posição de escravo, para você se arrepender diante de Deus? Eu quero dizer para você, as escolhas de Sansão só levaram ele à destruição, mas no último tempo da vida dele foi aonde Sansão se arrependeu. Não espere esse último tempo de sofrimento, de dor, de desagradar a Deus. É hoje o tempo de você escolher o que agrada a Deus. Hoje é o tempo de você fazer as escolhas certas. Sansão só fez escolhas erradas durante toda a vida dele. Mas também tem uma outra pessoa que eu gostaria de destacar aqui: o Ló. O Ló, ele cresceu com a família de Abrão, ele andou com Abrão, ele prosperou junto com Abrão, e quando ele já estava tão poderoso, ou poderoso entre aspas, junto com Abraão, e começa a haver contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, Ló decide se separar. Abrão chega para ele e fala assim, a gente vai encontrar isso lá no capítulo 14 de Gênesis. Ló chega para ele, aliás, Abraão chega para ele e diz assim: Ló, meu filho, a terra está diante de você, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Mais ou menos assim. Irmãos, o Ló sabia que Deus falava com seu tio, sabia que Deus era escolhido, aliás, que o seu tio era escolhido por Deus. Mas Ló agora ele começa a fazer as escolhas mais erradas da sua vida. Ele começa a andar por vistas, ele começa a andar pela aparência. Ele olha para um lado
ele olha para o outro e ele vê ali terras boas, ele vê as campinas, ele olha e fala: ali o meu gado vai comer bem, ali as minhas ovelhas vão comer bem, eu vou para lá. Quando nós andamos por vistas, irmãos, nós estamos agindo como Ló, que olhou para as campinas, mas atrás das campinas estava Sodoma e Gomorra, as piores cidades que a Bíblia pode mencionar, irmãos. Às vezes, quando andamos por vista, nós estamos fazendo as escolhas como Ló fez. Às vezes escolhemos o sapato por vista. Tem pessoas que ganham 2.500 meticais de salário, e aí vai comprar um Nike de 2.000, está a andar por vista, não está a pensar no futuro, não está a pensar em ter uma vida equilibrada, não está a pensar na economia, não está a pensar na poupança, ele está a pensar em andar por vista. E é isso que muitos de nós temos feito, irmãos. Quando escolhemos andar por vista, nós acabamos caindo no mesmo erro de Ló. E Ló, ele vai caminhando, andando por vista, até chegar em Sodoma. Irmãos, o mundo tem muitas coisas sedutoras, irmãos. E não foi isso que o diabo fez com Jesus? Lá na tentação, o diabo disse: olha, eu te darei todos esses reinos. Talvez você esteja a me ouvir hoje e você tem uma posição de destaque, talvez você tenha uma função de destaque, talvez você que está me ouvindo hoje seja um diretor influente em determinado órgão. E eu quero dizer para você que Deus te colocou ali, não é para você andar por aparência, não é para você andar por vista, mas Deus te colocou ali para você ser como Daniel lá na Babilônia, que esteve na Babilônia e não se contaminou. Eu lembro de um homem importante na nossa sociedade, que um dia ele chega para uma missionária e ele diz assim: olha, eu estou aqui, está vendo essa cadeira aqui? Eu tenho que defender essa cadeira. Aquele homem estava andando por vista e ele estava a dizer que aquela cadeira que ele ocupava era mais importante do que a vida dele com Deus. Ele não fez como Daniel, porque quando Daniel estava lá no palácio do rei, quando ele estava lá e foi colocado uma lei dizendo: olha, quem clamar a um outro Deus que não seja o rei, que seja lançado na cova dos leões. E Daniel, ele foi novamente para a presença de Deus, e quando ele foi inquirido, ele disse: olha, rei, faça o que o senhor quiser, mas eu vou buscar o meu Deus. Aleluia. Entenda que as nossas escolhas, elas terão consequências no futuro. Esse homem que eu lhe falei, que valorizava mais a sua cadeira, que era a sua função, que era o seu título, que era a sua posição, esse homem já não está mais nessa cadeira. E eu quero dizer para você, Ló olhou para as campinas, olhou para a aparência. E nós conhecemos a história de Ló, não é? Nós conhecemos a história de Ló. Ele foi salvo de Sodoma e Gomorra. Ele foi salvo de Sodoma, irmãos, por amor de Deus a Abraão, porque Abraão, ele intercedeu pelo seu sobrinho ali. Ele disse: Senhor, se ali em Sodoma e tiverem pelo menos, Senhor, 50, o Senhor vai matar todo mundo, Senhor. E o Senhor disse: não, se tiver 50 não mata ninguém. E foi descendo. E, irmãos, naquela cidade não tinha nem 10 justos. Por isso a cidade foi destruída. E Deus salva Ló por causa da sua palavra e promessa a Abraão. Meu amado, minha amada, a escolha de Ló é a escolha de muitos de nós hoje. Nós queremos a melhor roupa, nós queremos o melhor sapato, nós queremos o melhor emprego. Tem problema disso? Não tem problema. Mas isso não pode tomar conta do nosso coração. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, que o amor ao dinheiro, preste atenção, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro é mal? Não, o dinheiro é bom. O dinheiro serve para que as coisas aconteçam, para que a igreja avance. O dinheiro
dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro é a raiz do mal. E eu quero dizer para você, tudo que toma o lugar de Deus no teu coração é um problema, é uma escolha errada. O que tem tomado o teu coração é a aparência. Eu quero dizer para você, ande pela fé, ande para agradar a Deus, não seja como Ló, porque aonde você for, Deus vai te abençoar. Quando olhamos para Isaac, tentaram entulhar os poços de Isaac. Não ter água naquela época era um grande sofrimento. Não ter água naquela época, irmãos, era pior do que hoje. E aí, irmãos, nós vamos olhar para Isaac. Os filisteus entulharam o poço dele. Ele abriu outro poço. Entulharam um outro poço. Ele foi lá e abriu outro. Irmãos, as pessoas iam ali colocando problemas, dificuldades, empecilhos, barreiras para Isaac. Mas Isaac, ele era um homem comprometido com Deus. Isaac era um homem que o coração dele estava em Deus, até que chegou o momento que ele abriu um poço. Não houve discussão, não houve contenda, e ele continuou honrando e glorificando o nome do Senhor. E para nós finalizarmos, as pessoas que fizeram escolhas erradas, e poderíamos ter tantas outras, eu gostaria de falar sobre a filha de Herodias. Aquela menina, com certeza, era uma menina linda, com certeza, aquela menina era uma menina talentosa, com certeza, aquela menina era uma menina que poderia fazer diferença na sua sociedade, no seu povo. Ela poderia fazer a diferença ali no palácio de Herodes. Mas aquela menina tinha uma mãe manipuladora, uma mãe que influenciava para o mal. E a filha de Herodias, ela tem a oportunidade de um dia dançar para o rei. O rei se agrada dela e diz para ela assim: o que você quer? Eu vou te dar até a metade do meu reino. Não sabemos as verdadeiras intenções do rei, não sabemos se realmente ele ia dar metade do reino, não sabemos de nada, mas sabemos que ela está diante de uma grande oportunidade de escolher a coisa certa. Ela podia ter escolhido algo que beneficiasse toda a nação. E se ela falasse: ô Herodes, eu gostaria que nós fôssemos adorar a Deus no templo mais vezes, eu gostaria que nós fôssemos sacrificar a Deus mais vezes, eu gostaria que nós ouvíssemos a voz do profeta João Batista. Se ela falasse isso, ele tinha dado a palavra, ele tinha que cumprir. Mas aquela menina foi dar ouvidos a uma mulher ímpia, uma mulher pecadora, uma mulher manipuladora e uma mulher vingativa. Ao invés dela escolher algo positivo, algo que fosse beneficiar a si e a sua família, ela escolheu a vingança. E eu quero dizer para você, o Senhor, ele diz lá em Naum, que a vingança pertence a Ele, que Ele é o Deus que pode fazer a vingança. Sabe por que isso, irmãos? Porque quando nós decidimos nos vingar, nós usamos as nossas armas, nós queremos matar, nós queremos prender, nós queremos destruir, nós queremos deixar a pessoa na miséria. Mas quando Deus, ele se vinga, é para trazer justiça, é para trazer o juízo dele, e é para colocar as coisas no seu devido lugar. Não queira ser vingativo, não queira se vingar, até mesmo porque o nosso Senhor Jesus, ele disse assim: ó Pai, eu oro por eles, para que eles possam ser um como nós somos. E ser um com Deus, irmãos, há um princípio mais importante, que é o de amor. Os dois principais mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a si mesmo. Essa menina aqui, que teve a oportunidade de fazer a escolha certa, ela faz uma escolha de vingança, uma escolha errada. E ao invés dela receber como herança para a vida toda dela um legado, essa menina fez essa escolha e abençoou todo o povo de Israel. Essa menina, ela trouxe princípios valorosos para a nação de Israel. Não, ela é conhecida como a filha de Herodias, aquela que trouxe a cabeça de João
mãe, não sabemos mais nada dela, não conhecemos mais nada dela. Como você quer ser conhecido? Como você quer ser conhecida? Qual é o legado que você vai deixar para as futuras gerações? A filha de Herodias, ela escolheu a vingança, e aqui nós vamos citar alguns exemplos apenas, irmãos. Raquel escolheu a idolatria, Ló escolheu a aparência, Sansão escolheu as mulheres ímpias do mundo e quebrar o seu pacto com Deus. A filha de Herodias escolheu a vingança, mas as escolhas que agradam a Deus, eu quero dizer que vamos encontrar na Bíblia homens e mulheres que fizeram escolhas certas, e eu gostaria de destacar algumas pessoas que fizeram escolhas acertadas. A primeira pessoa que eu quero destacar é Abraão. As escolhas de Abraão glorificaram a Deus. A primeira escolha de Abraão foi o sacrifício. Todo lugar que Abraão chegava, ele podia oferecer um sacrifício a Deus. Ele escolhia fazer um altar para Deus, ele escolhia oferecer um sacrifício a Deus. Faça a escolha certa, a escolha do altar e a escolha do sacrifício. O altar, irmãos, e o sacrifício hoje em dia não é você sacrifica bode, ovelha, pássaro. Não, porque o sacrifício de Jesus, ele vale de eternidade a eternidade. O sacrifício de Jesus, ele é para sempre e para todos aqueles que creem nele. Mas nós temos que escolher o quê? O altar de Deus. Como Abraão escolheu o altar. Ele estava ali na presença de Deus, ele levantava altares para adorar a Deus. Se você quer fazer uma escolha certa na tua vida, você escolha o sacrifício e o altar. O sacrifício é o culto que nós fazemos a Deus. E quando falamos de culto, nós vivemos hoje numa situação, amados, que muitas igrejas não podem ter culto presencial. Entendemos isso por causa do momento que vivemos, mas o seu culto diário não pode deixar de acontecer. Faça a escolha certa como Abraão. Abraão escolheu o altar e o sacrifício. Levante no teu coração um altar de adoração, de glorificação do nome do Senhor, um altar onde você invoca a Deus, um altar onde você busque a Deus. O Senhor, ele diz na sua palavra em Jeremias capítulo 33, clama a mim e responder-te-ei. Aleluia! Clame ao Senhor, levante um altar no seu coração, um altar para adorar a Deus, um altar para falar com Deus. Nesse momento de falta de culto presencial, nesse momento de incertezas, nós temos a oportunidade de levantar um altar de comunhão com Deus, um altar de adoração a Deus, um altar de presença constante de Deus na nossa vida. Abraão escolheu o sacrifício e escolheu o altar, mas eu gostaria de destacar também Moisés. Moisés, ele escolheu a obediência e a palavra de Deus. Irmãos, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, o Senhor vai dizer assim: se vocês me ouvirem e me obedecerem, comerão o melhor dessa terra. Não é porque estamos vivendo nessa situação que você não possa comer o melhor da terra. E quando diz comer o melhor da terra, é viver boas experiências na presença de Deus, é prosperar. Quantos não tinham emprego e conseguiram um emprego? Aleluia! Quantos eles estavam com situação difícil e Deus tirou da dificuldade? Quantos estavam doentes e foram curados para a glória de Jesus Cristo? Se vocês me obedecerem, comereis o melhor dessa terra. Moisés escolheu a obediência. Por que é que Ló sofreu? Porque escolheu seguir o seu coração. Por que Sansão sofreu? Porque escolheu a desobediência. Irmãos, vamos escolher como Moisés a obediência e a lei de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é ativa, ela é eficaz, irmãos. Talvez você deixou de ler a Bíblia, mas eu quero desafiar você a voltar a ler a Bíblia. Talvez você possa falar assim: eu não tenho Bíblia, mas você tem um celular. Você pode baixar a Bíblia ali, tem Bíblia em áudio, e você pode ouvir a palavra de Deus.
Eu gosto de ouvir notícias, eu gosto de ouvir as informações, mas muitas vezes, irmãos, eu tenho que parar e colocar a Bíblia em áudio no meu carro para poder ouvir a palavra de Deus. Enquanto eu estou ouvindo, Deus está ministrando ao meu coração. Moisés, ele escolheu a obediência e escolheu a lei, a palavra de Deus. Irmãos, era tão tremenda a intimidade de Moisés com Deus, que Moisés sabia o que agradava a Deus. E o salmista, ele vai dizer assim, olha, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. Busque a palavra de Deus. Deus vai revelar a sua intimidade para você, e você vai entender o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Que coisa linda você saber o que Deus gosta. Que coisa linda é saber o que Deus quer para você, o que Deus quer para a sua igreja, o que Deus quer para a sua casa e para a sua família. Havia um grupo no meio do povo de Israel que eles foram chamar a atenção e eles, entre aspas, se arrependeram. E depois eles falaram assim: nós vamos subir e nós vamos lutar, e olha, Deus vai nos dar vitória, porque agora nós estamos com Deus novamente. E Moisés chega para esse grupo e fala assim: olha, não façam isso, Deus não vai ir com vocês. A intimidade de Moisés com Deus, sabia se Deus ia com eles ou se não ia. Aleluia! Então Moisés era tão íntimo de Deus que Deus sabia: não vá, porque Deus não vai com vocês. E aí Moisés fala assim: olha, Deus não estará com vocês, a arca não estará com vocês, eu não estarei com vocês. Quando nós escolhemos, irmãos, a obediência e a palavra de Deus, nós também tomamos a decisão certa. Se a minha família está escolhendo a idolatria, a feitiçaria, está escolhendo fazer a coisa errada, eu vou tomar a decisão igual Moisés e vou dizer: olha, eu não subirei com vocês. Aleluia! Não subirei, porque Deus não está nisso e Deus não está com vocês. Deu para você entender, caro irmão e irmã? Deu para você entender que quando você faz a escolha certa, como Moisés, de escolher a obediência e a lei de Deus, você pode decidir: eu não vou subir com vocês, porque Deus não está com vocês, porque o que vocês querem fazer não agrada a Deus. Quando você escolhe a obediência e a palavra de Deus, você tem o discernimento, os seus olhos são abertos. É como se as escamas saíssem e você começa a enxergar, e você começa a falar: isso não agrada a Deus, isso não é da vontade de Deus, isso sim é da vontade de Deus, eu vou participar. Eu posso ir à praia porque Deus está comigo, eu posso ir me divertir porque Deus está comigo. Mas quando chega em determinado momento que aquilo vai ferir a santidade de Deus, eu tenho discernimento, você terá o discernimento para dizer: ei, Deus não vai subir conosco, Deus não estará conosco. E nós conhecemos a história, aquele grupo foi mesmo assim e foram derrotados. Também quero destacar como alguém que tomou a decisão certa, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 24, ele diz assim: olha, porque a minha vida é de Deus, o meu viver é Cristo. Olha, se eu morrer, eu morro para Cristo, se eu viver, eu vivo para Cristo. Tome a escolha hoje, faça a escolha hoje de viver para Cristo. Não viva para agradar Antônio, João, Maria, Sebastião. Não viva para agradar pessoas, não viva para agradar homens e mulheres, viva para agradar a Deus. O apóstolo Paulo, ele podia dizer: porque se eu vivo é para o Senhor que eu vivo, porque se eu morro é para o Senhor que eu morro. Quer eu viva, quer eu morra, eu sou de Deus. Aleluia! Que coisa linda, que coisa tremenda quando você decide viver para Deus. E o meu desejo é que hoje você decida viver para Deus. E você diz assim: pastor, mas eu já sou crente, pastor, eu já vou na igreja, pastor, eu já sirvo a Deus. Amém, glória a Deus. Mas talvez você ainda não esteja a viver para Deus. Quando olhamos para o nosso país, irmãos, nós vemos ainda quantos povos não alcançados existem nessa nação, e o que temos feito para alcançar esses povos não alcançados. Quando olhamos para a nossa família, nós vemos quantos
quantos ainda não foram salvos e o que nós temos feito para alcançar esses que ainda não foram salvos. Vamos viver para Deus. Use, preste atenção, entenda isso que eu vou falar agora. Use o teu emprego para promover o nome do Senhor Jesus Cristo. Use, amado irmão, amada irmã, use a tua influência para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Deus não te chamou, preste atenção, Deus não te chamou para você ser agente secreto de Deus. Deus não te chamou para você ser agente secreto de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Aquela pessoa que ninguém sabe que você é crente, aquela pessoa que ninguém sabe que você é membro da Igreja Assembleia de Deus, aquela pessoa que ninguém sabe que você é membro de uma igreja evangélica, aquela pessoa que ninguém sabe nem que você era salvo. Não seja um agente secreto de Deus. Use a tua influência, a tua posição, o seu título, o seu emprego, aleluia. Use para que o nome de Deus seja glorificado. Use isso para que Deus seja revelado através da sua vida. Talvez você vai sofrer perseguição. Talvez você vai sofrer perseguição por você ser crente. Mas, e daí? Se você sofre perseguição, você vai deixar de honrar a Deus porque você tem medo de sofrer perseguição? Por falar que você é servo de Deus? Fala sim que você é servo de Deus. Faça como o apóstolo Paulo, quando ele diz: olha, o meu viver é Cristo, aleluia. E se vier a perseguição, ouça as palavras do Senhor que diz: não te deixarei nem te desampararei, aleluia, estarei convosco. E olha, e tem uma coisa: é na perseguição, é na luta, é na dificuldade que nós somos forjados, somos tratados, somos aperfeiçoados. O ouro precisa passar pelo fogo para se tornar nessa aliança bonita, não é verdade? A prata precisa passar pelo fogo para tomar a forma de um objeto, para tomar a forma de uma joia. Quando passamos pelo fogo, é porque Deus está forjando a nós, é porque Deus está tratando conosco, é porque Deus está nos tornando melhores, que você possa escolher como o apóstolo Paulo: o meu viver é Cristo. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E meu amado, minha amada, as escolhas que agradam a Deus mostram que há uma diferença entre escolhas erradas e escolhas certas. Eu pude trazer aqui algumas pessoas que fizeram escolhas erradas, pessoas que fizeram escolhas certas. Poderia também citar Maria, que fez a escolha certa. Oh, que coisa linda! Às vezes não entendemos o mistério na vida de Maria, porque enquanto Jesus estava na casa dela, ela foi para os pés de Jesus, e é como se ela dissesse: fala mais, Senhor, fala mais que eu quero ouvir. Hoje o Senhor está querendo falar contigo através da sua palavra. Então chega, abra a Bíblia e diga: Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Maria, a irmã de Marta, Maria, a irmã de Lázaro, ela estava aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para ela. E muitas vezes nós somos como Marta, né? Preocupados e atarefados com tantas coisas, escolhemos as tarefas, os trabalhos, e nos esquecemos de estar aos pés de Jesus. Eu quero dar uma palavra para os meus colegas, irmãos, amigos, pastores. Olha, não vamos deixar que as tarefas do dia a dia, não vamos deixar, né, que as preocupações tirem o nosso tempo de estar aos pés de Jesus. Não vamos deixar que isso aconteça. Você que é seminarista, você que está estudando, você que está tendo novas experiências, não deixe que as preocupações do dia a dia te tire o tempo de estar aos pés de Jesus. Precisamos estar aos pés de Jesus como Maria. E, irmãos, quando fazemos a escolha certa, nós podemos ouvir a voz do Senhor dizendo em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19: olha, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Eu coloco diante de você a vida e a morte. Escolha a vida. E é interessante que no capítulo 30 de Deuteronômio, antes o Senhor já tinha falado quais eram todas as bênçãos. E é interessante, irmãos, se atentamente ouvirdes a Deus, tendo cuidado, Deuteronômio 28, de
cumprir todos os seus mandamentos, virão e te alcançarão todas essas bênçãos. Mas se você desprezar o Senhor, a maldição ela vem, como diz apóstolo Paulo em Gálatas 6, 7, aquilo que você planta você colhe. Mas eu quero encerrar dizendo para você, Números capítulo 6, versículo 22, eu quero encerrar lendo esse texto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Irmãos, Deus está tão preocupado não, Deus está tão interessado em nos abençoar, que Ele disse para Moisés fala para Arão como ele vai abençoar o povo. É desejo de Deus abençoar o seu povo. Então faça a escolha certa para você receber a bênção de Deus. A bênção é uma prova da graça de Deus, porque independente de qualquer coisa, Deus quer abençoar você. Deus quer cumprir essa promessa de Números 6, 22 até 27 na tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Por que Ele fala Deus te abençoe e te guarde? Porque, irmãos, quando nós decidimos fazer o que é certo, nós começamos a ser muito abençoados. Quando nós começamos a ser muito abençoados, irmãos, tem aqueles que são invejosos e querem puxar o nosso tapete. Tem aqueles que querem vir e trazer problemas para nós. Por isso que Ele vai dizer, Deus te abençoe, mas te guarde também, aleluia. Irmãos, a bênção de Deus é a expressão da graça dEle para a nossa vida. Que Deus possa trazer para nós, irmãos, proteção, bondade e paz, como Ele falou em Números capítulo 6. Proteção, bondade e paz. Talvez você tenha tomado decisões erradas até aqui. Talvez as tuas escolhas até aqui tenham sido escolhas erradas, mas olha a boa notícia, esse não é o fim. Hoje é o dia de você decidir fazer as escolhas que agradam a Deus. Não é o fim. Você escolheu o marido errado, não é o fim. Deus vai consertar ele para você, aleluia. Você escolheu o emprego errado, não é o fim. Deus tem o melhor dessa terra para você. Você escolheu as aparências como Ló, mas não é o fim. Hoje você pode escolher como Abraão, a obediência, o altar e o sacrifício, aleluia. Não é o fim, as escolhas erradas que você tomou, mas hoje é o dia de você fazer escolhas que agradam a Deus. Aonde você estiver, eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero abençoar a tua vida. Peça a Deus, para que Deus te ajude a fazer as escolhas certas. Quando você escolhe alguma coisa e a tua escolha está de acordo com os preceitos de Deus, você vai acertar. Você vai acertar como Abraão acertou, como Moisés acertou, como Paulo acertou, como Maria acertou, como Bartimeu acertou, quando ele foi até Jesus, aleluia. Eu quero orar por você, para que a partir de hoje as tuas escolhas sejam escolhas acertadas, que agrade a Deus. Querido Deus e Pai, nesta manhã eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos mostra o padrão das escolhas que nós devemos fazer. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos mostra, Senhor, Pai, que em todas as etapas da nossa vida nós temos a opção de escolher a bênção ou a maldição. Temos a opção, ó Deus, de escolher, ó Deus eterno, a morte ou a vida. E eu oro, Deus, para que eu e os meus amados, ó Deus, que estão sintonizados, ó Deus, com essa mensagem, Senhor, Pai, nós possamos, Senhor, escolher, ó Deus, a partir de hoje, a bênção do Senhor, a vida do Senhor, ó Deus, que a nossa vida esteja pautada, dirigida, orientada pelos preceitos da Tua Palavra. É a Ti que eu clamo nesta manhã, Senhor, meu Deus. Há pessoas, meu Senhor, que estão olhando para trás e vendo decisões erradas que tomaram, meu Deus, e eu quero declarar, Pai, que não é o fim da vida delas, mas hoje,
Senhor, as coisas que foram erradas serão consertadas, serão arrumadas e serão abençoadas para a glória do teu santo e poderoso nome. Eu declaro, Senhor, como diz a tua palavra, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor abençoe os meus irmãos, que o Senhor aguarde os meus irmãos, Pai, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre eles, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, meu Senhor. Pai, que o Senhor levante o seu rosto e o seu favor sobre eles, Pai, e que o Senhor dê paz aos meus amados. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que você possa fazer escolhas certas. Muito obrigado por estarmos juntos. Obrigado ao meu amigo pastor Luiz Manuel, que Deus o abençoe, Quero mandar um abraço especial para ele, para sua família e para todos os nossos amados da Escola Bíblica, em nome de Jesus. Deus abençoe. Adorai, adorai, adorai ao Deus Criador de tudo. Adorai, adorai, adorai